Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha, de volta das nossas férias. Eita, como ela voltou feliz. Tava com saudade. Foram 2 semaninhas de férias aí, férias. E estamos de volta e hoje a gente está recebendo, aproveitando assim, acho que foi um gancho perfeito nessa volta às aulas, para o segundo semestre, para você que tem filho em casa e aí tem que pensar um pouco mais nessa questão de cuidado, alimentação, que é o foco desse podcast também. A nossa convidada de hoje, ela é nutricionista materno-infantil, chama a doutora Juliana Araújo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer Bem-vinda. imenso estar aqui hoje para conversar muito sobre esse assunto que é a menina dos meus olhos. Brilha demais para falar de nutrição infantil aqui hoje com vocês. Que maravilha. É um assunto que eu tenho muita curiosidade. Apesar de não ser mãe ainda, né? Mas vai ser, né? Eu já fico pensando sobre. Mas me diz uma coisa, por exemplo, esse segmento de materno-infantil, ele nem é um segmento tão disputado no mercado, vamos colocar assim, porque por exemplo, a maioria dos nutricionistas que eu conheço é clínico, ou esportivo, vai mais para essa grande massa. E aí eu acho que é um nicho que você não tem tantos profissionais assim. Não tinha até uns 3 anos atrás. Hoje, a nutrição materno-infantil é a área que mais cresce na nutrição. Sério? Sério. Sempre onde eu vou dar palestra nas universidades, né? Eu fui professora de uma universidade durante 3 anos e eu sempre pergunto, quem aqui quer nutrição materno-infantil? Ninguém levantava a mão. Uma, ninguém, duas, ninguém. Hoje, quando você pergunta, muitas pessoas querem. Então, a área materno-infantil hoje, ela está realmente tendo uma legião se levantando a favor da causa. E eu fico muito feliz, né? Que bom, né? Mas não tinha, realmente. Hoje tá. Hoje é a área que mais cresce. É bom, né? Eu acho que é super interessante a gente falar um pouco sobre isso. Mas o que te motivou a escolher o materno-infantil? Então, a minha primeira graduação foi pedagogia. E eu era professora de criança. E aconteceu alguns problemas de saúde, com calo nas cordas vocais. E aí eu tive que mudar de profissão. Ao analisar as profissões, eu me identifiquei muito com a odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição. E aí voltei para o cursinho, na época, menina, olha, foi um caos. E sabe quando as pessoas vão falar das profissões que os cursinhos chamam? E aí foi uma roda e tinha uma nutricionista. Até hoje é uma pessoa, inclusive, que eu tenho contato, eu adoro. E aí ela foi falar da profissão. Aí eu disse, gente, me encontrei, eu quero isso. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e disse, eu quero isso. E eu quero nutrição materno-infantil. Então, desde o primeiro semestre, a primeira aula de anatomia, as minhas colegas que se formaram comigo há 15 anos atrás já sabiam também disso. Elas podem até confirmar. Quando eu entrei, eu disse, eu quero trabalhar com nutrição materno-infantil. Eu até brincava, porque eu dizia que era o público que mais obedece. Mãe obedece. Então, faz tudo por um filho, né? Então, acaba que, desde o primeiro semestre, eu já sabia que eu queria trabalhar com nutrição materno-infantil. E é, assim, uma área que, se nós pudéssemos investir mais, né? Se as pessoas dessem a devida importância dessa base, dessa programação metabólica, de trabalhar em prol da amamentação, uma gestação mais saudável, introdução alimentar bem feita, com certeza iria resolver a seletividade de muitas crianças, reduzir doenças crônicas não transmissíveis, o mundo seria menos adoecido fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? Então, eu me sinto muito feliz de trabalhar hoje com essa área de nutrição materno-infantil e desde o começo, primeiro semestre. Há 15 anos atrás, não, porque eu me formei há 15 anos atrás. Mas eu entrei na faculdade em 2004.2. Primeiro semestre, eu já sabia que eu queria essa área. Gente. E aí foi 2008, né? Que você formou mais ou menos. Eu me formei em 2009. 2009. E desde então, tu já está nessa área? Trabalhando com nutrição materno-infantil. Trabalhei com uma multinacional divulgando fórmulas infantis. Aí depois já abri meu consultório e estou desde então com o meu consultório. E hoje eu tenho uma empresa, que é a Nutricionista de Criança Limitada, que hoje a gente trabalha com produtos voltados especificamente para o público materno-infantil. Inicialmente, a gente trabalha mais com produtos, infoprodutos, produtos físicos para mães, mas estamos já organizando, estruturando a empresa para começarmos também para trabalhar produtos para profissionais. Ai, que legal. Nossa, né? Por exemplo, a gente sabe, a minha consciência, assim, né?
A alimentação ela é de extrema importância e nós somos basicamente o que nós comemos. Todos os nutrientes que a gente precisa estão nos alimentos. Só fazer as combinações certinhas. Quando você tá ali, sei lá, você tá grávida, você já consegue cuidar da sua alimentação durante a gestação. Você acha que cuidando já impacta, por exemplo, quando a criança nascer e começar a se alimentar? E quem diz isso não sou eu. Todos os trabalhos científicos dizem. E antigamente se falou muito num termo chamado os primeiros 1000 dias de vida. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo. Não, eu não. Os primeiros 1000 dias de vida, eles foram analisados, que é desde a gestação, mais ou menos 270 dias da gestação, 365 dias do primeiro ano de vida do bebê, mais 365 dias do segundo ano de vida. Então, totalizando esse período, dá 1000. Então, se falou muito dos 1000 dias, a importância disso. Hoje já se fala dos 2.200 dias, que é 90 dias antes desse casal, porque sempre traz muita responsabilidade para a mulher, né? A Sim. mãe, a grávida que tem que se alimentar bem, a mãe que amamenta que tem que se alimentar bem, mas já se observou, já se comprovou que até 90 dias antes de um casal se permitir liberar para engravidar, já começar a mudar hábitos, você já vai impactando positivamente na formação genética desse bebê. E aí depois vem o período da gestação, depois o período da amamentação, o período da fase de introdução alimentar e até a primeira infância, que é até 5 anos. Então, toda essa base, ela já vai sendo é como a gente brinca que é como se fosse uma folha em branco. Então, tudo que a criança vai vivendo nesse período, se nós fizermos e soubermos fazer adequadamente, ajustando principalmente a alimentação, esse desenrolar vai ser muito positivo. Mas, se não, vai ser muito negativo. E por que já começa nessa fase, principalmente na gestação? O bebê, quando ele está dentro da barriga da mãe, ele é alimentado através de 2 fontes, cordão umbilical e a placenta. Só que esse bebê, ele está boiando na piscina da mãe, que é o líquido amniótico, que é o líquido que esse bebê está dentro. Tem como você passar 40 semanas, 9 meses dentro de uma piscina sem engolir água? Impossível. Então, a partir de 14 semanas intraútero, esse bebê, ele desenvolve o reflexo de deglutição. E ele começa a engolir o líquido amniótico dessa mãe, que vai sendo flavorizado e saborizado com o sabor daquilo que essa mãe come. Então, se eu tenho uma gestante que se alimenta bem, automaticamente eu já vou moldando o paladar desse bebê intraútero. E se essa mãe, ela tem apoio na amamentação, se eu pegar 1000 mamadeiras de fórmula infantil, de leite para bebês, se eu pegar 1000 mamadeiras, as 1000 mamadeiras vão ter a mesma cor, o mesmo cheiro, mesma composição. O leite materno, não. Ele também é flavorizado e saborizado com o sabor daquilo que a mãe come. Então, se eu tenho uma mãe que comeu bem na gestação, que come bem na amamentação, a introdução alimentar desse bebê tende a ser muito mais fácil. Porque são alimentos que remetem memória, intraútero e de leite materno. Então, cada mãe tem um sabor diferente do leite dela. Completamente. O leite materno, ele é espécie específico. Se nós 3 estivermos com o bebê nos nossos braços, o meu leite materno vai ser adaptado especificamente para o meu bebê, o seu para o seu, o seu para o seu. Gente, Caraca, que impressionante. E leite materno de mães, por exemplo, de bebês prematuros, nasceram antes do tempo, eles são mais proteicos, mais calóricos, têm densidade energética maior. É engraçado como o corpo entende Total. a necessidade. E tu sabe o que é mais interessante? A criança adoeceu, o leite materno já se organiza e produz anticorpos específicos para aquela doença que aquela criança está. Você acredita? Eu acredito que a gente... quando você para pra analisar o corpo humano, assim... É como impressionante. a gente é incrível. E como a gente não entendeu ainda isso. Porque tem gente que, tipo, não... Ah, tô nem aí, sabe? Vive, tipo... E é muito, sei lá, eu fico tão... eu fico muito feliz. Sério, porque me empolga. Empolgou ela. É sério, me empolga demais. Eu acho que vamos antecipar essa gravidez, viu? Né? Esse planejamento. Não fale senão que a minha avó me cobra um bisneto todo dia. Eu quero ser tia, viu? Vamos lá, me ajuda. eu quero ser tia. Ela me cobra também, o sobrinho dela, tu acredita? Sim, eu já passei do tempo, é tu agora. Mas eu fico pensando já nessa questão, tipo assim, tá, o que eu tenho que mudar em mim, porque hoje eu sou consciente que a minha rotina não é das melhores, em termos de saudável e tudo, porque a minha prioridade não é essa. Então, é viver pro trabalho mesmo e aí a gente vai se adaptando. Mas eu já tenho esse pensamento, tipo, tá, então é interessante saber que se eu começar a me adaptar antes, isso também vai favorecer o meu filho de alguma forma. Total.
Como é interessante a gente trocar essas informações, porque era uma coisa que eu não sabia. Eu sempre tive consciência que os 2 primeiros anos de vida, porque eu escutei, era a formação do paladar da criança se dá nos 2 primeiros anos de vida. Que Então, é os 1000 dias. não vamos dar açúcar industrializado, porque você está construindo o paladar da criança. Aí você já falou de um tempo Mas muito... já começa bem lá atrás, né? E aí você percebe que começa muito antes, na verdade. Muito antes até da mãe engravidar, ou durante toda a gestação da mãe. E o casal, né, Jaque? É o casal. A programação metabólica de pai e mãe. Porque esse bebê, ele é 50% papai e 50% mamãe. Que é outro ponto importante, porque geralmente a responsabilidade fica toda em cima da mulher. É. Porque é ela que está gestando a criança. Isso, Mas, exatamente. e de fato porque ele é 50% Papai. o pai. E faz sentido, né? Porque, assim, por exemplo, se o casal estiver acima do peso, já tem uma dificuldade de engravidar, né? Já tem aí... Doença crônica, né? Uma hipertensão, diabetes. Então, assim, E a gestação é o evento na vida de um ser humano mais complexo. É o evento mais complexo do ser humano, é a gestação. Não tem nenhum outro evento fisiológico mais complexo do que uma gestação. Então, como que eu não vou dar atenção para esse período tão importante, né? Às vezes eu atendo pacientes que dizem assim, vem para mim já, por exemplo, com diabetes gestacional, né? E aí, me arrependo porque eu pensei assim, me dediquei para engravidar e aí chutei o pau da barraca porque agora eu tô grávida, vou comer por 2 e vem as consequências. Vem um diabetes gestacional, vem um risco de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, vem uma anemia, vem uma constipação. Então, a gente precisa cuidar e tratar essa grávida. E sempre quando eu atendo uma grávida, eu não foco só nela. Eu já estou pensando no bebê que está lá dentro. Então, a gente já vai organizando toda a vida dessa gestante para que tudo vá fluindo adequadamente ao longo de toda essa gestação, depois a amamentação, e assim a gente vai dando a sua devida importância em cada fase. E o importante, assim, o interessante, na verdade, é que cada fase tem nutrientes que são mais importantes do que outros. Todos os nutrientes são importantes, mas na gestação tem uns que a gente tem mais atenção. Na amamentação tem outros. Na fase do bebezinho de introdução alimentar tem outros, né? Então, trabalhar com nutrientes vindo de alimentos é o nosso foco principal. Por isso que não é... O trabalho do nutricionista hoje é muito delicado, né? Porque você trabalha com o substrato do ser humano, para o ser humano sobreviver, que é o alimento. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, grávidas, eu não consigo comer... tomate. Eu não consigo comer laranja. Será que tangerina é a mesma coisa? Laranja e tangerina são primas, mas a laranja fornece nutriente diferente da tangerina. Eu sempre brinco, na gravidez, aquilo que você não come, nós vamos sentar a comer, nem que seja um pouquinho, para já ir deixando esse líquido amniótico flavorizado. Detesta abacate, vamos comer de alguma forma esse abacate na gestação. Para esse guacamole. Você pode... esse líquido amniótico sendo flavorizado, esse bebê ir tendo experiências sensoriais, entre outras. E o meu vai ter que ser com queijo, olha. O meu vai ter que ser com queijo. Mas é muito sim, porque quando a Nívia nasceu, eu não comia verduras. E o que eu fazia no prato dela? Eu tirava a verdura do prato dela. Se eu tivesse hoje a maturidade, naquele tempo, a maturidade que eu tenho hoje, eu jamais faria isso, né? Porque eu prejudiquei a minha filha. Eu me prejudiquei a minha filha, né? Mas aí você, às vezes, não pensa, né? E assim, Nayara, eu sempre converso, né, com as pessoas por onde eu passo, que o conhecimento, ele é libertador. Sim. Às vezes, as mães chegam assim, meu Deus, eu não sabia. Eu achava que eu dando macarrão instantâneo, sem o tempero, estava dando certo. Porque meu filho só gosta do macarrão instantâneo, mas doutora Juliana não botava o tempero, né? E aí, quando a gente vai explicando que o ruim é o macarrão, não é o tempero, o ruim é isso, não é aquilo. E aí, meu Deus, não sabe. Não saber é uma coisa. Então, não se culpe por isso, né? E mãe, ela pode até errar, mas ela erra tentando acertar. Sim. É fato, né? Eu como mãe, não vou fazer algo ruim para Lauren se eu sei que é ruim. Então, uma mãe errou, pode ir atrás na alimentação, porque ela acha que aquilo realmente faz bem, é correto. Então, quando você traz o conhecimento sobre o assunto, ele é libertador. O véu, ele é rasgado. Sim. Então, o conhecimento, ele começa a trazer mais claridade para o conhecimento, para as ideias, para o dia a dia. Então, vai tendo, de fato, uma liberdade de dizer, não, isso aqui eu não posso. Não, isso aqui não faz bem para o meu filho. Mas ele comia antes. Mas eu fui na nutricionista e ela me explicou. Por isso que minha consulta são 2 horas. Porque eu explico o porquê de cada coisa. Mas por quê?
Por isso, por isso, por isso. Isso aqui não pode por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, é tudo muito bem explicado para que o paciente ele comece a entender a real importância de não ofertar ou a real importância de fato, consumir e inserir aquele alimento na rotina da criança. Porque, geralmente, quando você vai para o nutricionista, você se sente na obrigação, depois de fazer aquela dieta, né? E, às vezes, você faz sem nem saber por que você está fazendo. Eu vou fazer porque eu quero emagrecer. Mas não é só. O emagrecimento é um... Vai acontecer, né? É um depois. momento, mas o pós, né, também. Porque se você se torna consciente, tipo assim, eu estou emagrecendo agora, mas eu preciso manter. Porque não é só emagrecer e depois chutar o balde que você vai engordar de novo. E tem que pensar na nutrição em si, né? Às vezes, há algo restrito demais, você tem redução de nutrientes. Então, tem que organizar. O nosso corpo, ele funciona com nutriente. E o nutriente, de preferência, via alimento. Eu não consumo fruta, mas eu tomo vitamina C efervescente. Não é a mesma coisa. Eu não consumo selênio. Eu não consumo nada de castanha, mas eu tomo uma cápsula de selênio. Não é a mesma coisa. A biodisponibilidade, a absorção de um nutriente via alimento é infinitamente maior e melhor do que se eu pegar uma cápsula, isolar e colocar na minha boca. Principalmente em tratando de criança, né? Juliana, tu acha que, assim, tu falou que desde que a pessoa pensa em engravidar, já seria ideal fazer o acompanhamento, né? Essas doenças que tem o APLV, o celíaco, elas têm alguma coisa a ver com os pais que não comem bem? Na verdade, existem os genéticos e existem os não genéticos. Por exemplo, uma alergia à proteína do leite de vaca, o bebezinho começou a introdução alimentar, desenvolveu alergia a ovo, a banana está muito crescente, a alergia à banana na introdução alimentar. Então, isso é alguma causa que não foi necessariamente genético. Juliana, mas o que é que pode ter sido? Não se tem nada na literatura que diga que eu não vou fazer isso na gestação porque vai proteger o meu bebê de não ter APLV. Mas é fato que se eu trabalho uma modulação imunológica, intestinal, alimentar ajustada, eu fico tendenciosa a ter uma proteção do sistema imunológico dessa criança. Diferente da doença celíaca. A doença celíaca é uma condição genética que é para o resto da vida. Um paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca, chega um momento da vida que ele pode encontrar a cura. Um paciente com alergia a ovo, chega um momento que ele encontra a cura, a banana, né? Mas um celíaco é para o resto da vida. Então, ele não pode comer glúten para o resto da vida. E, às vezes, é a alteração genética daquela pessoa. Você pega os antepassados, ninguém tem. Então, é aquela pessoa específica que veio com aquela alteração genética, entendeu? Então, não pega no teu caso, né? Você descobriu recente que está com doença celíaca. Não foi algo que sua mãe, ou seu pai, ou seu avô, bisavô fez que ocasionou isso. É uma condição genética sua, entendeu? Tinha que ser comigo. Mas aí, no caso, por exemplo, a Nívia, Ela pode desenvolver? Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez ninguém mais da sua geração desenvolva. Só tu que foi premiada, Foi. pode ser. Mega cena. Por exemplo, condições como intolerância à lactose. A cada 10 indivíduos, 7 têm intolerância à lactose, não sabe. 70% da população mundial tem intolerância à lactose e alguns sabem porque são mais graves. Às vezes, os que são mais leves nem sabem. Porque o ser humano, teoricamente, é o único mamífero que continua tomando leite depois de grande. Sim. A partir de 5 anos, as nossas enzimas, a lactase, ela começa a ter redução. Porque, teoricamente, eu não precisaria mais da enzima lactase, porque eu não iria mais tomar leite. Mas o leite, ele entrou na nossa cadeia alimentar. Não só ele, mas o queijo, o iogurte, o creme de leite, a manteiga, os seus derivados. Então, tem aquelas pessoas que se adaptam geneticamente, mantêm uma boa produção de lactase, e tem aqueles que não, que vão, de fato, tendo a diminuição. Aí, às vezes, exagera, tem sintoma. Às vezes, come um pouquinho, tem sintoma. E tem aquele que tem que comer uma quantidade muito grande para apresentar sintoma. Mas aí, não necessariamente também eu tenho intolerância à lactose, minha filha vai ter, minha neta vai ter. Tem situações que é muito individual. Às vezes o paciente tem intolerância à lactose, come e passa mal. Quando a gente faz uma modulação intestinal, organiza o intestino, melhora as vilosidades, que são os enterócitos, né, as vilosidades intestinais, esse paciente ele começa a comer uma determinada quantidade sem tanto sintoma. É o que está acontecendo comigo agora. Eu fiz a modulação, né? E aí agora eu estou começando a comer 50 gramas de queijo. E não sente nada. E não senti nada até agora.
Mas Coisa se eu que exagerar... e coisa que antes comia um Não pedacinho, podia. já Ela tinha que já procurar. passava mal. Já É. tinha que ficar procurando um canto para sentar, já passava mal, dor de cabeça, né? E aí, assim, mas se eu exagerar, eu comer 2 vezes no dia, eu já sinto um sente. pouquinho. Então, você tá na estatística dos 70%. Só apenas 30% da população se adaptou, não sente nada. Come e não sente absolutamente nada, mesmo quando exagera, né? O pior é que tem muita gente que tem e acha que é normal sentir os Exatamente. sintomas, né? Eu tive uma diarreia hoje, mas acho que foi alguma coisa que eu comi de diferente, não sei o quê. Acostuma a viver, foi o que a gente conversou com a Eveline, né? Que é sobre nutricionista de doença de intestino. intestino, né? E ela falou que as pessoas se acostumam a sentir dor, se acostumam a sentir o mal-estar, né? A gente arranja, na verdade, justificativa. Exatamente. Ao invés de encontrar a solução para o problema. Infelizmente, muitos seres humanos são procrastinadores com sua própria saúde, né? Ai, se fosse a sua avó passando mal, você ia correr, procurar médico, leva. Às vezes você está sentindo, você fica procrastinando. Não vou agora não. Vou tomar aqui um Buscopan, já passa. Vou tomar uma medicação, vou. E aí a gente vai. De fato, o ser humano ele é muito procrastinador. Tem aqueles que não. Meu pai é um. Sentiu uma dor no unha, minha filha, pelo amor de Deus, marque logo, parte dele. Minha avó Mas é a assim. grande maioria das pessoas não são assim. Se acostuma. Tem dor de barriga, tem desconforto, gases, distensão, incômodo. E vai empurrando, e vai empurrando. E acha normal. E vai inflamando, e vai inflamando, e vai inflamando. E aí é uma pessoa que começa a ter rinites atacadas, começa a ter falta de memória, irritabilidade. 70% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, o intestino inflamado, meu Deus do céu, coitado dessa pessoa que não trata esse intestino. Foi uma das coisas que mais me desesperou, foi quando eu comecei a sentir os dedos dormentes e a falta de memória. Eu não lembrava de nada, eu tinha que anotar tudo que eu fosse fazer. E eu falei assim, isso não é normal. Alguma coisa está errada. Aí foi quando eu fiz a biópsia. Né? E a doença celíaca não tratada, ela causa uma cascata de complicações. Uma cascata de complicações. E muitas pessoas são como você, diagnosticadas já, na vida adulta. Então, quanto tempo você vinha com essa sintomatologia? Né? Nayara, sempre... Não, a Nayara não pode comer isso. Nayara passa mal. Era. Sempre que a gente se encontrava em algum canto... Nayara não posso. Né? E, infelizmente, um diagnóstico tardio fez você sofrer muito tempo. Né? Passar muito tempo com desconforto, com alterações até sociais, né? De privações. Sim. Mas a doença celíaca não tratada, ela causa muita alteração. E começa assim mesmo, de memória, imunidade, dores. E deixa eu te perguntar, tem muita criança que já nasce com a doença celíaca e com a intolerância à lactose ou é adquirida, assim, na verdade? Normalmente, o que acontece? A alergia alimentar. Às vezes o bebê, ele já pode nascer com essa predisposição. Por exemplo... Pais alérgicos. A mãe tem alergia à poeira, o pai tem alergia a camarão e o irmão mais velho tem alergia a medicamento, de pirona, por exemplo. Um segundo filho desse casal, ele tem um histórico familiar de alergia muito forte. Então, é um paciente que você vai ter que ter muita cautela em relação a muitas coisas. Por exemplo, no parto, tenta o contato com esse leite materno já na primeira hora. Tenta não oferecer fórmula infantil na maternidade. Porque, às vezes, a mãe, está se recuperando da anestesia, né? O bebê está chorando de fome, ou nasce com hipoglicemia. E, às vezes, a maternidade oferta a fórmula infantil. Às vezes, aquela fórmula infantil foi gatilho para desenvolver a alergia naquela criança. Entendeu? Talvez, se não tivesse dado a fórmula, ele não teria desenvolvido. Mas o gatilho pode ter sido isso. Então, normalmente, a alergia à proteína do leite de vaca, essas que acometem mais as crianças, né? A intolerância à lactose em crianças, ela é mais rara em crianças menores de 1 ano. Porque o leite materno é 100% lactose. O carboidrato do leite materno é 100% lactose. Então, uma criança desenvolver intolerância à lactose menor de 1 ano é raro. A própria literatura diz que é raro. Mas a alergia à proteína do leite de vaca está cada vez mais frequente. É tanto que o nosso governo, não só o governo do Ceará, mas o governo de outros estados, eles disponibilizam, fazem dispensação de fórmulas infantis especiais para aquela mãe que não consegue amamentar e precisa dar um leite. E esse leite não pode ser qualquer um, tem que ser um leite específico para tratar a alergia à proteína do leite de vaca. Em tratando-se de doença celíaca, normalmente pode já nascer e o diagnóstico ele vai sendo mais tardio, mas se é uma condição genética, já nasceu com ela.
Por isso que, às vezes, quando a criança começa a comer na comida da família, porque um bebezinho, você não vai levar para um restaurante e dar um prato de macarrão. Você não vai dar um pastel. Você não vai dar uma pizza. Então, a família ela tem mais cuidado com a alimentação. Vai dando mais as coisinhas de casa, comidinha de panela, frutinhas. Quando começa a ir socialmente falando, vai crescendo, vai para a escola, aí começam os sintomas. Não ganha peso. A barriga distendida, nádegas atrofiadas. É uma criança que vive doente, é uma criança que vive com dermatite apertiforme, aquelas coceirinhas na pele. E aí vai na dermatologista, passa um medicamento, ninguém desconfia. Então, quando essa criança ela começa a ter um consumo maior, aí essa sintomatologia começa a aparecer. Aí começa a investigação. Hoje o diagnóstico ele está mais... É como a gente estava conversando de outras doenças, né? O diagnóstico está sendo mais rápido. Acho que os profissionais da área da saúde, eles estão se aperfeiçoando mais em dar um diagnóstico mais preciso. E até os exames também, né? Os exames, eles estão vindo mais assertivos no diagnóstico do paciente. Mas eu, Juliana, peguei uma criança que está ali com seus 3, 4, a partir de 3 anos. Não ganha peso. Crescimento estabilizou na curva. Tem aquele abdômen globoso, distendido, aquelas nádegas atrofiadas. É uma criança que vive doente. A gente começa a investigar. Não, já vamos investigar. E aí já encaminho para um gastro, já entra em contato com a pediatra, porque tem que ser todos em conjunto. Um profissional sozinho. Mas no caso da criança, o exame é o mesmo? É o mesmo. A biópsia? Biópsia do adenal. Faz as sorologias, antitransglutaminase, antiendomísio, faz as sorologias, DQ2, DQ8, aquela todinha. Mas o padrão ouro é a biópsia do adenal. Tem que fazer. Quando começa a fazer a investigação, o último ponto é a biópsia do adenal. Gente, inclusive, tem endoscopistas específicos para fazer em criança, porque é tão delicadinho, né? Que às vezes tem que botar mesmo para dormir, porque às vezes não é uma criança. Se para adulto já é difícil, imagina uma criança. Por isso que eu perguntei se era o mesmo. Mas exame. É biópsia do adenal. Bota para dormir que dá certo. Acordar, meu amigo, não vai não. Mas é assim, e hoje em dia, né, tá, graças a Deus, o diagnóstico ele está sendo mais efetivo. E nós, nutricionistas, não podemos dar diagnóstico clínico. Nós podemos dar diagnóstico nutricional. Então, eu desconfiei, já entre em contato com a pediatra, já encaminha para um gastro, a gente já vai analisando, né? Para que a gente entre no consenso. Eu, na minha prática, nesses 15 anos de consultório, eu não dou diagnóstico. Mas já teve muito caso que eu desconfiei de uma PLV tardia. Porque às vezes você pensa alergia à proteína do leite de vaca é mais em bebezinho. Mas às vezes crianças de 2 anos, 2 anos e meio, que a mãe relata, sempre teve desconforto, sempre teve uma alteração de fezes, sempre teve fezes com muco, às vezes gotinhas de sangue nas fezes. Vamos investigar. E aí encaminho para gastro, conversa com a pediatra, e quando a gente chega num consenso, realmente há alguma sensibilidade. Alguma alergia. Fecha o diagnóstico, não? Gente, é muito complexo, né? De alergia. É demais. E principalmente os que são IgEs mediados, que é aqueles que causam edema de glote, esses que são mais perigosos ainda, né? Edema, incha olho, incha boca, incha nariz. Eu tive isso com 5 anos. Tive alergia a morango. Inchou a boca. Aí minha mãe olhou assim, mas com meu pai, que olhou a cara da criança inchada depois de comer morango. E tu já tinha comido várias vezes? E nunca tinha sentido nada. Aí eu fui... Pega a menina, corre pro hospital. Aquele desespero, né? Pai e mãe fica desesperada, a gente comia, vai ter um troço. Aí cheguei lá, todo tipo de exame que você pensar foi feito. Fiz os testes alérgicos, o braço ficou todo marcadinho. E aí deu que eu tinha só alergia a morango mesmo. Aí teve que cortar absolutamente tudo. Tipo, até aqueles remédios com sabor de morango. Os aromatizantes, eu tinha reação. E aí, pouco depois, minha mãe até fala, eu tive uma doença, a pediatra passou medicamento, que era esse negócio, à base de morango. E aí, meu filho, quase fui de arrasta pra cima, minha mãe ficou louca. Reagiu. Não, eu passei, acho que mais de 20 anos da minha vida sem consumir nada que tivesse morango. Tipo, nada. Biscoito recheado, nada. Fruta, não consumia absolutamente nada que tivesse morango. Em casa já era... Tipo, eu amava Nesquik.
Eu tomava Deus. Nesquik todo dia pra ir pra escola. Matou a pobre da Meu sabor de infância é Nesquik, assim, eu tenho um amor, não sei explicar, desculpa. Maria. Eu tenho um amor pelo Nesquik que eu nem sei explicar, sério. É muito memória de infância. Mas eu não sei, aí eu passei 20 anos da minha vida sem colocar nada que tivesse morango na boca. E aí depois de adulta já, tipo assim, quando você pega um negócio, você bota na boca, mas eu fiquei naquela, tipo, tá, eu vou ter um antialérgico aqui, vamos Pra ver. testar, né? Vamos ver qual vai ser, pô, tem tanto tempo e eu gosto de comer morango. Mas hoje, depois de adulta, não senti mais nada e voltei a consumir coisas com morango, mas assim, como e não sinto nada. Também não. Acho que como eu passei muitos anos sem comer também, não tenho aquela necessidade. Então hoje tem coisas, por exemplo, recheado de chocolate. Nem vejo, porque eu comi tanto porque eu não podia comer o de morango. Enjoei, que eu olho. Obrigado. Hoje ela só toma Nesquik. Meu Deus. De vez em quando eu me permito comprar assim um Nesquik pra matar a minha saudade, porque é minha Tem saudade. que cortar essa parte da episódio. É propaganda da Nestlé aqui de graça, né? Eu sei, mas pior que é verdade. De vez em quando vai eu no mercado, tô lá passando assim. É o teu comfort food, né? Passo ali, aí eu olho. Tá quase R$3. Tem uma caixinha desse tamanho. Eu acho um absurdo custar quase R$3 uma caixinha desse tamanho, mas aí eu trabalho pra isso. Pego aqui, boto no carrinho, saio só feliz com o meu E Nesquik. às vezes, já que o paciente ele tem alergia, às vezes nem o morango, às vezes é o agrotóxico que tá naquele morango. Poderia ter sido também, não sei. Às vezes, eu comi camarão no restaurante tal, não senti nada. Eu comi camarão no restaurante tal, senti. Às vezes nem é o camarão, às vezes é o corante do camarão. Aconteceu comigo. É a ração do camarão. A Merilin. Aconteceu comigo. A gente tem uma amiga que hoje ela não come camarão, nem frutos do mar, mas a gente já conversou várias vezes e ela, até adulta, comia tudo normal, até que um dia ela comeu e teve reação. E aí ela fez o teste e descobriu que era alérgica, deu alergia ao camarão, então ela cortou. Tanto que ela não, nem manusear, ela evita. Mas o dela deu alergia, né? O dela deu alergia. No exame deu, né? E às vezes esses testes IgE específicos, né, de sangue, o padrão ouro, né, o que me faz conduzir ou não a dietoterapia de um paciente é a sintomatologia. Às vezes você pega paciente que o IgE do camarão dá positivo, dá 17, tem que ser menor do que 0,7. Dá 17, dá 19. O paciente come e não sente nada. É um paciente que eu vou ter cautela na orientação, mas eu não necessariamente mando tirar. E às vezes o paciente está com IgE lá menor que 0,7 e come e passa mal. Então é muito individual, Muito entendeu? relativo, Por né? isso que tudo assim é um joguinho de quebra-cabeça, porque às vezes nem é o próprio camarão. Às vezes é a tropomiosina, às vezes é a ração, às vezes é o corante. Se você for parar pra analisar, tem tantos pontos que influenciam, né? Que a gente não tem essa noção, assim, no dia a dia você não pensa muito nisso. Exatamente. Outro ponto, assim, que a gente fala muito sobre a importância do aleitamento materno, nos primeiros 6 meses de vida, tipo, exclusivamente leite materno. Mas eu já vi casos de mães, por exemplo, que dão chazinho pro bebê, não sei se seria recomendado, mas a criança tem muita cólica, e aí a gente faz um chazinho para tentar melhorar. Eu tenho várias amigas que foram mães, né? Ela tem 2 filhos, a primeira gestação foi super ok, e na segunda ela teve diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. E aí teve que fazer uma cesárea de emergência, então você já vê que foi uma mesma mãe, gestações diferentes, então os filhos já tem já é diferente. Assim como eu tenho uma outra amiga que ela queria muito parto normal, não conseguiu. Ela queria muito amamentar, não conseguiu. Porque esse lance da amamentação também é muito único, né? Tem mãe que o bebê encaixa direitinho, pega o peito rápido, produz leite bastante e a criança consegue se adaptar. Tem mãe que é um sofrimento, que racha o bico do peito, que sangra, que sofre, que sente dor. E aí é muito difícil, né? Porque por ser muito único de cada uma. E depois fica aquela culpa. Essa minha amiga que não conseguiu amamentar o filho dela, já ouvi ela comentando assim, tipo, ai, nossa, essa culpa materna, poxa, eu queria tanto, mas por que eu não consegui? Por que eu não fui capaz? Aí você vai se colocando num lugar que nem é pra estar, né? Porque, cara, não aconteceu. É aquele, a gente não tem o controle sobre tudo, por mais que a gente tente. E são as frustrações da maternidade, né? E aí começam essas frustrações da maternidade. E eu acho muito legal quando mães compartilham uma maternidade real mesmo, até pra gente parar de romantizar isso, porque é muito romantizada a maternidade, principalmente via internet. Você olha assim, ai, nossa, foi perfeito com fulano e comigo tá sendo
Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Exatamente. Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos no mês de agosto. Uhum. E o mês de agosto, ele é todo voltado e dedicado para o aleitamento materno, né? Defesa da amamentação e tal. Mas o que é que nós, principalmente eu, que sou nutricionista materno infantil, nós que trabalhamos com mães, a gente precisa ter como primeiro objetivo acolhimento. Porque tem a mãe que quer parto normal, tem a mãe que quer parto cesariano, tem a mãe que quer amamentar, tem a mãe que não quer, tem a mãe que quer BLW, tem a mãe que não quer BLW, tem a mãe que quer dar aleitamento materno até 2 anos, ou até o bebê não querer mais. E tem aquela que diz que não aguenta mais. Então, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente se culpa demais, né? Porque a gente ama incondicionalmente aquele ser que está ali na nossa frente. E a gente não quer errar. Então, a gente quer fazer tudo dentro do mais perfeito possível. E às vezes não é possível. Então, nós que trabalhamos com mães, nós temos que ter o acolhimento como primeiro ponto. A gente precisa acolher essa mãe, entender. Mesmo que não seja o que você acha que é o mais interessante, mas a gente tem que acolher, ouvir, entender, né? Mas, quando a gente acolhe essa mãe, porque, gente, você tem filho, brota do chão as opiniões de tudo. Começa de quando você está gestante, depois você o parto, aí a amamentação. Então, brota do chão as opiniões. Por isso que quando essa mãe está munida de conhecimento, ela se sente fortalecida para enfrentar qualquer opinião. E é o que eu sempre digo para as minhas pacientes. Viram muitas opiniões e acolha, mas não faça. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas lhe amam, elas amam esse bebê. E elas estão dando a opinião porque elas querem ajudar. Mas muita coisa que era feita, o chá para bebês menores de 6 meses, não pode mais. O primeiro alimento que era oferecido para o bebê de introdução alimentar era o suco de laranja-lima. Não pode mais. Suco para bebê só depois de 2 anos e nem dê. O objetivo é que nem dê. Sério? E se der, Não dê um sabia limite disso. muito controlado. Então, assim, antes falava da sopa. Hoje não é mais indicado sopa para bebê de introdução alimentar. Ai, a introdução do alimentar do meu irmão, eu fiz Papa. sopa pra ele. E papinha, né? Aquela papinha lá. É. Meu Deus, desculpa, Eduardo, eu não sabia. Eu fiz sopa pra Mas do você. tempo do Eduardo podia, agora que não pode mais. Então, assim, eu escrevi meu livro em junho do ano passado. Vai sair a 2ª edição. Eu já mudei. Junho do ano passado já teve mudança. Imagine na nossa época. Na época dos nossos pais, na época dos nossos avós. E por que essas evoluções elas vêm acontecendo, essas orientações de não dar mais chá, de não começar com suco de laranja-lima? Porque aquilo que era feito foi observado que não era interessante para o bebê, que não trazia consequência positiva para o relacionamento dessa criança com o alimento que você estava oferecendo. A formação de preferências, a formação de paladar, os hábitos alimentares. Então, tudo vai mudando em prol de um único objetivo, a saúde dessa criança. E a saúde das crianças são os nossos bens mais preciosos, eles são o futuro da nossa geração. Então, se eu trabalho uma alimentação organizada desde a introdução alimentar, eu já vou beneficiando todo o futuro dessa criança. Então, a introdução alimentar bem feita, né, com a orientação certa, com tudo que é mais indicado para esse bebê, na sua individualidade, vai trazer, sim, consequências positivas para esse bebê. E quando a gente fala de alimentar uma criança, é uma característica da nossa espécie. Nós, seres humanos, nós temos um prazer imenso de alimentar o nosso filhote. Isso, em nós, é muito prazeroso. Imagine o filhote do filhote falando da avó. Imagine o filhote do filhote falando de uma tia. Quer tacar comida na criança. Né? Então, assim, a introdução alimentar de um bebê, ela é um evento que ela envolve muitas coisas nesse âmbito familiar. E essa mãe, se ela estiver insegura na informação, ela fica tendenciosa a ir seguindo as informações que a minha rede de apoio está me trazendo, né? Então, quanto mais as informações forem divulgadas, essa mãe ela for orientada, seja pelo pediatra, seja pelo nutricionista, que as redes sociais elas estão aí, mas a gente tem que ter muito cuidado. Que é o seu exemplo. Você deu o exemplo. Ah, meu Deus, a maternidade da fulana é maravilhosa. A minha tá um caos. Porque a fulana não vai postar o que deu caos. Ela vai postar a perfeição do dia. É o que eu digo para as minhas mães de bebês que vão começar a introdução alimentar. Não siga, ou se quiser seguir, pessoas que estejam nesse mesmo momento que você, siga, mas não acate. Porque a mãe ou a pessoa que está na internet, muitas vezes, ela não vai postar o bebê chorando, jogando a comida no chão,
não aceitando. Sujando a casa inteira. Sujando a casa inteira. Ela talvez Vai aceitar só a hora que ele comeu. A hora que tá lindo, sorrindo, né? Agarrado com brócolis, assim. Você entendeu? Fala, e às vezes, de 10 momentos, um é esse. E é o que é postado. E é o que aquela mãe que tá no caos da introdução alimentar diz, por que é que eu tô fazendo de errado? O dela tá ali agarrado com brócolis e o meu tá chorando, né? Então, o comparativo adoece qualquer maternidade. Então, você se comparar, poxa, eu queria parto normal, não tive, fulana teve. Poxa, eu queria amamentar, não consegui, fulana amamentou. Então, o comparativo na maternidade, ele é adoecedor. Então, é inevitável, é como se eu chegasse para a mãe e dissesse assim, ó, não pense no cavalo preto. Você vai pensar no cavalo preto. O cavalo preto já está dentro da cabeça. Mas, assim, o comparativo, né, o querer fazer a forma certa, baseado no conhecimento, isso deixa essa mulher mais empoderada, mais segura, né, de saber que não está errando, porque o nosso medo da maternidade é errar. Ai, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Poxa, será? E se eu tivesse feito assim, como é que teria sido? Então, a gente se culpa muito, né? Então, eu acho que e guiando essas famílias através da alimentação, por isso que eu quis trazer a nutricionista de criança, né, que é a minha empresa, porque dentro das 4 paredes do meu consultório eu conseguia fazer meu trabalho. Mas aquela mãe que estava lá no Japão, aquela mãe que estava no interior do Pará, aquela mãe que estava no interior de São Paulo, aquela mãe que estava lá na Austrália. Como que eu chego nessa mãe? Né? Então, o nosso objetivo com os meus produtos, enfim, é levar informação. É tanto que o nosso livro, ele já foi, assim, para minha grata surpresa e minha felicidade, já atingiu todos os estados brasileiros, Distrito Federal e 19 países. Então, o que é que eu fico feliz? Que tem transformação na vida dessas crianças que, se eu tivesse somente nas 4 paredes do meu consultório, eu nunca teria, de certa forma, abençoado e modificado a orientação da alimentação daquela criança. Então, e a rede social também, a gente tenta trazer informações no meu Instagram, né, que é @nutricionista de criança, vídeos informativos, nada substitui a consulta. Mas, às vezes, tem famílias que não conseguem, tem famílias que estão mais longe. Então, toda a informação que eu tento trazer nas minhas redes sociais é para tentar levar informação para que eu possa, de alguma forma, impactar de forma positiva a vida daquela criança. Porque é o que nos resta. E eu vejo que tem muita caixinha legal no teu Instagram, que, assim, às vezes a pessoa acha que é uma dúvida besta e não tem coragem de perguntar. E vai lá outra pergunta, poxa, é a mesma dúvida que eu tinha, né? E eu acho bem legal, assim, porque você responde explicando, né? Não só escrevendo, mas explicando. Eu sempre vejo. E, assim, todo final da minha consulta, todo paciente que eu atendo, eu digo assim, não existe dúvida besta. Toda dúvida ela é importante. Se tiver qualquer dúvida, pelo amor de Deus, não pesquise no Google, me pergunte. Não pesquise para a vizinha de cima, para a vizinha de baixo, para a vizinha do lado, me pergunte. Tudo relacionado à alimentação, tudo que a gente conversou aqui hoje, se você tiver dúvida, me avise. Porque às vezes, ai meu Deus, essa dúvida é tão besta, mas não é. É uma dúvida que vai fazer a diferença se fizer da forma certa. Sim. Né? Outro ponto também é que depois que a criança começa a crescer, você conseguiu fazer uma introdução alimentar ok, você conseguiu amamentar, foi evoluindo nesses primeiros anos de vida, aí vem a escola. Tem mãe que, tipo, você tem que voltar a trabalhar, e bota a criança na creche muito cedo. Até porque a licença maternidade é o quê? 3, 4 meses, não é? É 4 meses. Tem empresas que é 4 meses, e aí elas acabam conseguindo um mês de férias, fica 5. E tem empresas que é 6 meses, e elas conseguem tirar um mês de férias, fica 7. Pois é, fica essa relatividade aí. Então, se você é uma mãe que você precisa voltar a trabalhar, já volta também com essa preocupação. Porque você vai deixar o seu filho numa creche, e aí tem creche que você consegue acompanhar a alimentação, tem uns que você tem que mandar a alimentação da sua criança. Só que aí você é uma mãe que você vai lá, faz o lanche do seu filho bem bonitinho, corta frutinha, bota decoradinho, manda tudo que ele vai gostar de comer. Mas a mãe da outra criança tem uma outra rotina, ela não consegue fazer isso. E aí vai muito por influência também. A criança olha e fala assim, ai, nunca comi um negócio desse. Sim. Acontece demais, tipo, né? a minha mãe nunca comia um negócio desse. Aí, Vamos por trocar. curiosidade, às vezes acontece do menino comer... Como que uma mãe, tipo, você tá tentando controlar o que não dá pra controlar, mas você tenta. E aí você ter esse cuidado de, não quero que dê refrigerante, eu não quero que dê açúcar, eu não quero que dê chocolate, eu não quero que dê bala, que dê doce pro meu filho. Como é que você faz um negócio desse? Mas sempre vai acontecer a troca. Porque pra um é diferente, uma coisa que ele tá levando, né, pro outro...
Eu considero que um dos calos maiores dos meus pacientes na idade escolar é o lanche. Sim. É, assim, uma preocupação diária. E nós não podemos negligenciar, porque essa criança, ela faz, em média, 270 lanches escolares no ano. Se nós pegarmos mais ou menos o ano letivo, média, né? De dias. E se eu pegar 270 vezes 2, porque é o lanche da manhã e o lanche da tarde, passa de 750 lanches no ano, né? Então, eu não posso negligenciar o lanche, porque é um lanche que essa criança faz muitas vezes em um ano inteiro. Então, eu não posso permitir ou, né, orientar que seja guloseima, que seja um refrigerante. Então, o que é que a gente precisa? Levar a informação para essas famílias de que o refrigerante, ele não é indefeso, ele não é inofensivo, ele raspa osso de criança, é fato. E tem essa criança que leva esse refrigerante todo dia, 5 vezes por semana, 22 dias do mês, 270 dias no ano. Então, hoje, eu acho que o calo maior de uma criança na idade escolar chama-se lanche escolar. E o social, né? A criança, quando ela vai para a escola, ela já tem o efeito manada muito forte. O que todos fazem, eu vou fazer também. Estão todos dançando, eu vou dançar também. Estão todos comendo, eu vou querer comer também. Estão todos pulando, eu vou pular também. Então, esse efeito manada, ele é muito forte. Então, a depender da escola, fazer um trabalho, já tem escolas que dizem, ó, não pode biscoito recheado, não pode refrigerante, não pode salgadinho de pacote. Tem aquelas que estão nem aí, que é muito mais difícil. Tem aquelas que implantaram a cantina saudável. Tem aquela que tem a cantina saudável, tem a cantina não saudável. Então, o que é que cabe a essa família? Dentro do que esteja ao alcance, orientar e organizar a lancheira dessa criança. Mesmo sabendo que pode ter o escambo, né? Sim, tem. Pega minha uva que tu me dá um recheado, mas pelo menos não é uma coisa que essa criança leva todo dia. Não é frequente, então, né? Então, se engraçado que eu tenho alguns pacientes que eles são meus pacientes desde a barriga, né? E muitos já conseguiram mudar o lanche da classe. Porque mandam as coisas diferentes, os amigos provam, gostam e pedem a mãe para fazer. Isso Então, é é bem interessante de ir a erva picando, a erva positiva, aquela erva daninha positiva, né? Vai implantando a curiosidade de querer provar os alimentos mais saudáveis. Hoje tem algumas escolas que já trabalham muito isso, tem nutricionistas escolares que trabalham muito isso, fazem um levantamento com os pais, em defesa desse lanche mais saudável, de organizar a lancheira dessa criança, mas não deixa de ser um desafio. Eu acho que hoje, na minha prática clínica, o desafio maior de uma criança na fase escolar é o lanche. E às vezes mães marcam consulta só para isso. Doutora Juliana, eu estou aqui só porque eu não sei o que mandar de lanche. Ou então, meu filho está com colesterol alto, triglicerídeo alto, glicemia alta, está com vitamina D baixa, e aí eu estou aqui para ajustar a alimentação. E sempre elas dizem, o lanche é o meu calo. Para mim, é o maior desafio, é o lanche. Porque a Nívia até hoje leva lanche, porque na cantina tem o que? Salgado, salgadinho de pacote. Não vende refrigerante no colégio, mas vende doce, essas coisas. E aí eu sempre mando. Mas é bem difícil, sabe? Aí teve um dia que, às vezes, eu mando algumas coisinhas que eu faço. Ela chegou, mãe, o meu professor adorou o teu hambúrguer. Tu devia mandar sempre hambúrguer pra ele. Já foi, é como você falou, já vai. Já fez o escambo vai também, influenciando, vai influenciando. Então, tem as realidades que a mãe bate o pé, conversa com a professora. E, assim, as que eu vejo que tem mais esse cuidado é quando a criança tem alguma alteração de exames, né? Colesterol, então há uma preocupação maior. E isso é ruim, né? Porque precisa chegar a esse ponto para, de fato, você ter uma preocupação. E fazer alguma coisa. Se você tivesse já tentado cuidar disso. Então, eu acho que as nossas escolas, elas estão melhorando, mas ainda precisam melhorar mais em relação a isso. Né? Então, se fizesse um trabalho, né, de conscientização dos pais. Eu tenho uma história até bem interessante para falar sobre isso. Eu atendi o filho do dono de uma rede de cantinas de uma determinada escola em Fortaleza. E ele estava com colesterol alterado, triglicerídeos, glicemia, insulina altíssimo. Insulina de criança, o ideal está menor do que 10. A dele estava 34. Nossa. Muito alto. E não tinha histórico familiar. Então, quando a gente faz o anamnese, faz o recordatório, era muito alimentar. E aí nós mudamos algumas coisas. E aí ele voltou para a consulta, tudo assim, melhorado maravilhosamente. O pai se encantou, começou a querer implantar a cantina saudável na empresa dele. Os pais fizeram abaixo-assinado. Quem é você
para tirar o enroladinho de salsicha do meu filho. Isso é memória de infância. Nossa. Eu estudei aqui, tinha enroladinho de salsicha. Então, não é justo tirar a coxinha frita. Então, aí hoje ele tem a opção saudável e a não saudável, porque os pais disseram que se ele não botasse essas opções não saudáveis, ia fazer um abaixo-assinado para tirar ele. Então, tem muito isso, né? Nossa. Infelizmente. Infelizmente. Tem umas que é porque é a falta de tempo, né? Não tem tempo, então acaba botando qualquer coisa na lancheira da criança. Tem aqueles que é por realmente falta de conhecimento e tem aqueles que tem toda a dedicação de tentar botar uma coisa que a criança goste, porém, uma forma mais saudável. E, às vezes, a gente faz a gente não pode negligenciar o lanche da escola, mas a gente também não pode colocar todas as nossas fichas nesse lanche. Esse lanche, ele representa de 7 a 10% do valor calórico total. Então, não preciso exagerar. Eu tenho que focar num café da manhã bem feito, num almoço bem feito, num jantar bem feito. Os lanches, Ju, eu mando volta. Todo dia eu mando volta, não come. Às vezes, lancheiras muito lotadas não são interessantes, né? Não, eu mando 3 opções de fruta. Eu já vi muito na internet, essas lancheiras lotadas. Muito. Eu mando 3 frutas, eu mando suco, água de coco, água, e mando bolinho, pastel. Alguma coisa a criança vai comer. Pelo contrário. Normalmente, nas escolas, o horário do brincar é muito próximo do horário do comer. Então, essa criança, esqueça. Ela prefere não brincar vai do que perder comer. tempo. Ela não vai querer perder. Abriu a lancheira, aquela monte de opções. Ela abre e fecha. Ao passo de que se você mandar pouquinha coisa, manda um líquido de hidratação, água tá bom demais. É mais fácil que ela coma, né? Manda uma frutinha, não manda uma tangerina toda, pega a tangerina, parte ali, metade, ainda bota em cubinhos e manda um bolinho. Pronto, abriu. É pouco. A aceitação é muito maior do que se a gente colocar lancheiras lotadas. O objetivo, na verdade, na hora do recreio, o que a criança quer é correr, brincar. Brincar. Então, às Ela vezes, as quer mães, eu brincar. mando o lanche e volta. Eu mando o lanche. Porque é muita coisa. E sabe, o perigo? Não come na hora do lanche e vem comendo no caminho de casa. Aí não almoça. Atrapalha o almoço. Que é uma refeição de extrema importância. E o pior é que a gente, às vezes, põe tanta expectativa nesse lanche que quando volta você fica frustrado. Aí você tá querendo mandar cada vez mais coisas diferentes, né? E acaba errando. E então, assim, o lanche, ele não precisa ser mirabolante. Ele tem que ser o mais prático, simples, rápido, nutritivo, para facilitar a aceitação da criança. A Ju voltou, não comeu, capricha no almoço. O lanche não é uma refeição que a gente precisa se apegar a 100%. Tem que lanchar. Não. Agora, qual é a grande questão? Ouso até dizer que a principal refeição de uma criança na fase escolar é o café da manhã. Qual é a realidade das crianças hoje? Toma um leitinho e vai-se embora. Não pode. Tá falando, tu tá lá em casa, tu veio? Eu e o meu Nesquik diário. Principalmente quando eles começam ali a partir do 5º ano, que tem uma demanda de prova maior, uma demanda cognitiva maior. Tem vários trabalhos mostrando que a quebra de jejum da criança na fase escolar, ou seja, a primeira refeição do dia, se ela é feita de uma forma organizada, essa criança vai ter melhor aprendizado, melhor foco, melhor concentração, melhor desenvolvimento cognitivo e ainda tira os picos de fome para doce ao longo do dia. Meu Deus, eu vou ser uma mãe insuportável, Nayara. Vai não, amiga. Não Vou. vai. Eu já me conscientizei Até disso. qual idade tu atende, hein? 12. Oh, meu Deus. Gente. Já passei. E aí, tem crianças que não comem. Na verdade, a partir de 7 anos, eles começam a não ter apetite ao acordar. Mas a gente não pode deixar de oferecer. Ju, mas não come. Aí a gente acaba relaxando mesmo. Não come, não vou dar mais. Não vou dar mais, não vou dar mais. Então, a criança, ela perde o hábito de comer. Assim foi comigo, porque a Nive vomitava. Comia e vomitava. E aí a gente acabou perdendo o hábito. E ela hoje toma um leite com Nescau. E vai-se embora. E aí, na hora do lanche, é o meu desespero. E aí, às vezes, esse lanche, como ele tem uma demanda menor, né, um percentual menor de demanda nutricional, às vezes o que era para ser dado no café, a gente tenta repor no lanche e atrapalha o almoço. E pior que nessa fase, por exemplo, nem todos eles levam lanche. E aí, o que acontece? Ela fala assim, mãe, eu não vou mais levar lanche, porque não deixam eu comer. Eu vou comer e todo mundo quer. Aí eu falei, difícil, né? Porque assim, você tem que comer, porque você já não comeu de manhã, né? Tem que comer alguma coisa. E aí as amigas, os amigos caem em cima, querem também. Isso, justamente. Não é fácil, mas assim, como amamos, né? E em amor, a gente tenta impor essa rotina. Porque tudo que a criança come,
nós escolhemos. Tudo que eu quero que Lauren coma, eu escolho. Tudo que você quer que Nívia coma, você escolhe. Do que nós escolhemos, eles decidem se querem ou não. A forma, a quantidade, né? Mas se eu quero que a Lauren coma cenoura, vai ter que ter cenoura no prato dela. Ah, mas ela não come, ela tira, ela costa, tem nada. Não, mas vai estar no prato. Mas aí também, acho que, por exemplo, nós puxando um pouco a brasa para nossa sardinha aqui da gastronomia, eu acho que a gente consegue transformar. Por exemplo, a cenoura, tá, tu não come, você pode comer ela raladinha, crua, você pode comer ela cozidinha, Chips, você bolo pode de cenoura. o bolo, você pode fazer ela em cubinho, você pode fazer ela compridinha, ou você pode fazer um purê de cenoura. Eu amo purê de cenoura. Você pode fazer ela tipo um nhoquezinho de cenoura. Então você vai adaptando aquilo ali, tipo, ah, não, essa criança ela mãe, não gostei assim, tá? Então vamos tentar de outro jeito. É o continuar tentando. Exatamente. Porque não dá, tipo, não come brócolis de jeito nenhum. Mas você pode fazer uma panquequinha de brócolis. Você pode até enriquecer algum alimento com isso, né? Exatamente. Você tritura, processa, aplica ele de outra forma, mistura com arroz, bota numa carne, faz ele assadinho, faz ele gratinado. Você começa a... Porque vai mudar a textura, vai mudar sabor, mas você tá ali dando aquele alimento pra criança de alguma forma. Então, é muito também um exercício de criatividade, que demanda muito... E que não são... Eu acho que de 10 pessoas, 9,9 não tem. E não tem tempo, às vezes, não tem o conhecimento. Não tem rede de apoio, né? Então, tipo assim, às vezes as famílias vão me buscar no consultório e aí eu dou algumas sugestões. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como isso é fácil. Não acredito, vou tentar. E aí já manda a foto. Depois da consulta, deu certo, aceitou, comeu tudo. A criança nem conhecia. Nem conhecia. O que eu via muito nas lancheiras do colégio era o bolinho e o suco de caixa. Demais. Assim, era recorde, muito recorde. Porque assim, hoje a mulher, ela foi pro mercado de trabalho. E o mais prático é o mais buscado. Então, é muito mais fácil você abrir a geladeira, pegar um suco de caixinha, colocar na lancheira, pegar um bolinho pronto, botar na lancheira. Então, de fato, a praticidade é o que leva as famílias a fazerem essas escolhas. Mas o que é que a bandeira que eu tento levantar, inclusive recente eu fiz um curso de lanches e lancheiras, para tentar mostrar para as pessoas que é possível ter praticidade e ser saudável. É possível oferecer um lanche mais saudável com praticidade. Porque, gente, a criança ela está em fase de programação metabólica. Qualquer errinho nessa fase vai impactar. Vai impactar, né? Ou faltando nutriente, ou sobrando nutriente demais, desorganizou. Porque o comer é a segunda atividade que a criança mais faz no dia. O primeiro é brincar, o segundo é comer. Então, se a segunda atividade que essa criança mais faz no dia ela é desorganizada, isso vai impactar, infelizmente. Futuramente vão vir as consequências. Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente conversa, né, sobre a alimentação, mais a gente descobre o quanto isso é importante, que não é bobeira, não é bobagem. Só um pouquinho, faz mal não. Todo dia um pouquinho. Só um pouquinho de açúcar, né? Não faz mal, tadinho. E, assim, como a nossa sociedade, ela tá com perspectivas invertidas à situação. Porque se um adulto chega pra gente e diz assim, gente, ó, cortei açúcar, cortei refrigerante, cortei doce. Você pensa o quê? Nossa. Que focada, que hein? legal. Fulano tá saudável. Criança que não come açúcar. Eu queria ter essa motivação, mas eu não consigo. A Nayara toma café sem açúcar, ela ama. Eu não consigo tomar café sem açúcar. Pra mim, assim, dependendo de como tá o café, dou umas bicadinhas, mas beber ele inteiro, assim. Como eu bebo quando tá com um pouquinho de... Mas com açúcar, pra mim é diferente. Não o problema do açúcar é a colherzinha todo dia. Só uma colherzinha, mas aí vai juntar o açúcar do tempo todinho. Eu fico falando pra minha mãe. Mãe, junta aí, quanto de açúcar tu já comeu na vida? É muito. Então, assim, não tem como. A gente tem que realmente tentar buscar cada vez mais melhorar em relação à alimentação dessa criança, porque vai impactar. E as escolas também, assim, hoje em dia, como já está bem mais claro, né? As escolas já estão mais... acho que evoluídas, entendendo, né? Teve uma época da vida da Nívia da escola que ela comia na escola, né? Aí a gente... e a professora chegou para mim e falou assim, Nayara, no dia que é fruta, a Nívia sofre muito. Ela não come. E eu vou lá na cantina e pego os biscoitinhos para ela.
Aí eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Eu sei que você quer ajudar, mas você tá só atrapalhando. Eu quero é que ela não coma mesmo pra poder ir tendo... Estimulando, né? Ah, tá com fome, então eu vou comer isso daqui. Mas aí se der o biscoito, adeus. A tendência é ter essa preferência, né? E assim, quando a gente pega, por exemplo, uma criança que não come, né? A Ju não come. Existem vários tipos de seletividade alimentar. Existe aquela criança que não come por um motivo comportamental. Existe aquela criança que não come por um motivo sensorial. É aquela criança que nunca comeu e nunca conseguiu comer e não é agora que vai comer. E tem aquela comportamental que já comia, sempre comeu e de repente parou, não quer mais, fala eca, não quero mais, que nojo, né? Então, por isso que quando a gente trabalha a alimentação de uma criança, a gente trabalha muito na individualidade. Porque tem crianças que têm ânsia de vômito com a imagem. Olhar a foto de uma fruta, ela faz ânsia de vômito. E tem aquela criança, não, que pega, cheira, mas não come. Mas não tem nenhuma outra restrição sensorial, né? Eu com queijo. Essa é uma das perguntas bem frequentes das tuas caixinhas, né? Demais. Ah, meu filho comia tal come coisa mais, até tal idade e agora tá recusando. Eu sempre E uma coisa vejo. interessante que a gente tem que levar em consideração, né? Quando eles completam 1 ano, eles começam a ter a seletividade da idade. Então, eles começam a andar, eles começam a ir dispensando o interesse para outras coisas. E eles começam a ter uma demanda de preferência para alimentos mais energéticos. Então, eles começam a amar carboidratos, né? Pão, bolo, arroz, macarrão. E eles começam a reduzir a aceitação daquilo que não é energético. Legumes e verduras. Frutas ainda mantém, porque, enfim, se eu pego um brócolis e uma banana, a banana é mais energética. Então, como eles começam a ficar mais ativos, eles começam a ter, metabolicamente, uma demanda de alimentos mais energéticos. E aí o corpo começa a dizer, não, bota para dentro só esse aqui não. Então, começa a ter uma redução de aceitação de frutas, legumes e verduras. Mas é fase. Vai passando. Se eu não mantenho um alimento rejeitado próximo, a chance dessa criança voltar, zero. Porque aquilo que não é visto não é lembrado, né? Sim. É que nem você vai numa loja de sapato ou numa loja de roupas e aí você vai, eu vou comprar nada, não vou comprar nada. Aí a vendedora toda semana, chegou coleção nova, olha essas roupas. Aí você olha e diz assim, não gostei de nada. Outra semana, nova coleção, olha essa nova. Aí você diz, olha, essa aqui eu gostei. Essa daqui eu gostei. Aí eu vou ter um evento tal, gostei. Então, aquilo que não é visto, não é lembrado. E você acaba não consumindo. Então, a criança é do mesmo jeito. A Ju comia cenoura, mas não come mais. Eu nem boto. Tem que botar. Tem que manter o alimento rejeitado próximo. Porque senão essa criança não volta, né? Eu acho que eu tive uma sorte, então, que fui criada por vó. E a minha avó, assim, cara, eu como de tudo. Eu amo. Eu só era uma criança que eu comia jiló, gente. Ninguém gosta de jiló. Eu amo quiabo. Sempre comi. Adoro essas coisas. Tipo assim, minha avó sempre teve horta em casa. Então, folhagem sempre foi uma salada no almoço, na janta. Sempre existiu na minha casa e existe até hoje. A minha mãe mantém esse hábito. De ter uma comida assim, sem ser só o arroz e feijão. Então, sempre tinha que ter um acompanhamento. Tinha que ter um purê, um legume, um vegetal, alguma coisa para complementar, né? Arroz, feijão, carne e as misturas. Então, sempre, sempre, sempre teve. E eu gosto de comer absolutamente tudo. Tudo, 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 desde criança. Eu lembro quando eu era criança, eu comecei a estudar, a minha avó fazia a minha lancheira todos os dias. Então, na época, eu sou do sul, então na época do frio, a minha avó sempre mandava chá, e até hoje eu sou louca por chá. E ou chocolate quente, na garrafinha térmica, e ela sempre fazia. Tinha um bolo, tinha um sanduíche, tinha alguma coisa que ela fazia o meu lanche todos os dias para levar para a escola. E aí, quando eu vejo meu irmão hoje, a gente teve uma diferença muito grande, né, de idade entre um e outro. E o meu irmão, ele já foi muito mais seletivo, com muito mais restrição. Foi uma criança que comia muito mais besteira na infância do que eu comi, né? Eu comi muito mais alimento mesmo, comida de verdade. Mas ele tinha muito assim, minha mãe levava no médico, falava com o médico, não, pode dar. Então, o pediatra dele meio que autorizava. E o Eduardo foi mudar um pouco a mentalidade dele com relação à comida, depois de grande, porque na adolescência ele teve aquele período assim um pouquinho obeso, em que ele olhava no espelho e ele não se sentia bonito, e aí ele começou a mudar por conta disso, né? Então, hoje ele come coisas que ele não comia, mas também foi muito, tipo, eu fazendo receita em casa, não gosto disso. Como eu comentei, né, que a gente não come carne de porco, e hoje no almoço eu fiz carne de porco, ele provou sem saber, pegou pra ver o que era, porque eu fatiei, eu não fiz inteira, eu fiz ela ceboladazinha, eu fiz de um jeito diferente. Aí ele pegou, botou na boca e gostou, o que é isso? É o porco.
E ele olhou assim, tipo, eu não gosto de porco, mas isso aqui tá muito gostoso. Então, a forma como a gente apresenta também a comida, o Eduardo não comia palmito, hoje ele come. E eu sempre amei palmito. Então, um dia ele provou um creme de palmito, que era um recheio, não lembro de quê, e ele gostou. Ele, caraca, como é gostoso. Então, assim, você vai mudando, né? Você vai apresentando. Você vai amadurecendo, né? Também. Eu, na verdade, não comia nada antes da faculdade. Nem cebola eu comia. É muito da A maneira. Hoje, faculdade a fez faculdade uma me ajudou, revolução. assim. Eu como quase tudo. Não como tudo, mas... Mas ela E mudou uma bastante. coisa que, assim, muito importante da gente falar, né? Em tratando-se de criança, principalmente. Ju, não come cenoura, mas se fizer uma panqueca, vamos testar. Mas é importante a criança saber que aquela cenoura tá lá dentro. Não ser Porque escondida, né? enganar, você perde a confiança. Se você escondeu, a criança amou. Sabe o que tinha? Brócolis. Aí a criança já perde a confiança em você. Não, então se a mamãe for dar a comida, eu não quero, eu vou ficar olhando para saber. Então é importante a criança saber que tem para não gerar uma quebra de confiança, entendeu? É muito ruim você ser enganado. Que, na né? verdade, ele vai comer a cenoura de outra maneira e pode ser melhor, Isso, né? exatamente. E aí a gente, principalmente a criança a partir de 3 anos. A criança a partir de 3 anos, ela começa a ter uma consciência crítica mais forte. Uma criança menor de 3 anos sobe nessa mesa, pula, sem saber se quebra um braço, uma perna, um O dente. desespero fica por conta da mãe. A criança a partir de 3 anos, ela sobe, ela olha, ela diz assim, muito alto. Ou ela desiste, ou ela pede a algum adulto para ajudar ela a pular. Então, essa consciência crítica, ela vai também para outras áreas, principalmente comida. Então, a gente sempre tentar ir conscientizando, sabe? Explicando a importância e sempre trazendo associações positivas. Se você não comer, você vai ficar doente. Seu cabelo vai cair. Não. Se você comer, você vai ficar forte, vai ficar com cabelo bonito, você vai crescer, vai ficar mais lindo, mais linda, mais inteligente, mais esperta. Então, sempre tentando trazer associações positivas. Sem o medo, né? Vai comer não? Pois, viu? Aquele menino doente, tu vai ficar igualzinho a ele. Isso é ruim, porque a criança, ela começa a pensar, gente do céu, esse alimento, não, isso não é bom, né? Não, ela cria memórias e associações negativas. Então, ir criando essa conscientização e não enganando. Ju, não come, mas se eu esconder, come. Nutricionalmente falando, os escondidos em determinados momentos, a gente até libera, tipo, menino doente, está inapetente, está querendo comer, aí a gente libera. Mas mesmo escondendo, a gente deixa o ao vivo. É o arroz escondido, o brócolis escondido no arroz, come. Mas tem que ter o brócolis no arroz para ele olhar e dizer assim, esse não, mamãe. Tira, eca. Então, a gente vai mantendo. Aí amanhã bota de novo, depois bota de novo, coloca de novo. Então, a gente vai mantendo na cabecinha da criança essa organização alimentar. Porque se a gente for deixar a critério deles, eles vão querer almoçar batata frita todo dia. Sim. Vão querer almoçar chocolate todo dia, porque eles não têm noção que o arroz, o feijão, a carne e a salada é mais nutritivo do que uma barrinha de chocolate, né? Então, a gente tem que trazer essa organização familiar, trazer essa organização para a criança, para que a criança ela vá se sentindo amada e cuidada. E essas fases vão passando da forma mais, não vou dizer tranquila, porque não é. Você pega aqui comer, a segunda atividade que essa criança mais faz, imagine uma criança que dá muito trabalho, né? Uma criança muito seletiva. É um caos de 4 a 5 vezes ao dia. Então, é muito cansativo, né? Então, é da medida do possível tentar organizar a alimentação para que fique tranquilo e prazeroso para a família e tranquilo e prazeroso para essa criança. Não né? ficar estressante para ninguém, né? Porque já pensou? Tantas vezes por dia Ser o um estresse. estresse, uma luta muito, 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 muito pesado para a família, né? Tem famílias que eu atendo que choram. Tem um caso, assim, bem interessante de uma família de um bebezinho de 2 anos e meio. Primeira vez que veio para mim, o bebê já tinha 2 anos e meio. Então, veio o pai, a mãe, o bebê, a avó materna, a avó paterna, a babá e uma sobrinha que fazia nutrição. 6 pessoas. Meu consultório tem 5 lugares. Eu tive que pegar outro lugar porque não coube todo mundo, né? E ela veio com um relato de, estamos aqui porque fulaninho não come nada. Quando a gente vai fazer uma anamnese, um levantamento, começou a introdução alimentar, com um pouquinho de dificuldade, mas aceitou. Depois parou de aceitar quando nasceu o dente, começou a colocar na frente da tela. Então, dava a comida com TV. Depois foi para o celular. Depois foi para a pia da cozinha. Colocava o menino dentro da pia e ligava a torneira. Chegaram para mim na seguinte situação.
vai para o elevador a mãe, a babá e o bebê. A babá entra no elevador com o bebê, a mãe fica do lado de fora do elevador com o prato. O elevador fecha as portas, sobe, desce, abre, a mãe, uma colherada. O elevador fecha as portas, sobe, abre, uma colherada. Então, chegaram para mim, nesse contexto, ela recebendo várias reclamações do prédio, que ela ia ter que pagar, ajudar na conta do prédio, porque e ela estava desesperada. E essa mãe, qual era o objetivo dela? Coma. Ele tem que comer, não importa o que eu estou fazendo. Ela disse que já chegou, tem vários momentos no carro, vai andando e a criança vai se distraindo. Então, assim, não, vamos organizar a situação, vamos lá. O que é que precisa organizar? Então, a alimentação aqui? era só em momentos de distração. Somente. Tipo, a criança não estava vivendo aquilo, era consciência. Não sabia nem o que estava comendo. Eu estou parando para me alimentar. Não, era a oportunidade que tinha. A oportunidade. No carro, a criança olhando e qualquer colherada. Então, assim, tem situações extremas. Por quê? Porque é uma característica da nossa espécie. A gente quer alimentar o nosso filhote. Quando o filhote não responde à aceitação, isso frustra, isso entristece, isso gera choro, angústias. Mas quando a gente conscientiza a família, organiza, que não é bem assim. Uma criança de 2 anos e meio, a última coisa que ela tem é fome. A demanda metabólica é muito baixa. Muito baixo. E, às vezes, as famílias querem que a criança continue comendo as pratadas e as pratadas de quando comia na introdução alimentar e não vai comer. Criança de introdução alimentar come mais do que um adulto. Algumas. Crianças de 2 anos, 2 anos e meio, às vezes comem... Tem 2 colheradas e pronto. Isso assusta muito, né? Isso assusta. Como assim? Comi e não come mais, né? Então, quando a família entende, ou o cuidador entende, que nessa idade, 2 anos, a partir de 1 ano, de 1 a 5 é o pior. De 1 a 5 é a pior fase, mas a de 3 a 5 é a pior. A demanda metabólica de 3 a 5, assim, a cada 10 crianças, 9 vão ter essa dificuldade de aceitação. Tem mães e famílias sortudas de crianças de 10% que não tem nenhuma interferência na alimentação. Continuam comendo super bem. Mas a grande maioria não. Então, de 1 a 3 anos tem uma demanda reduzida, de 3 a 5 é a pior. Com 5 tem um novo estirãozinho. Então, há uma tendência a ter uma facilidade. Mas se eu perco 5 anos da vida dessa criança organizando a alimentação, só come correndo atrás, a criança está correndo, eu vou levando a colherada. Como essa família, come na TV, come na pia, come no carro, come no elevador. Essa criança, ela quebra completamente o que a gente chama de mindful eat, que é o comer com atenção plena. Então, quebra, não sabe absolutamente nada. Eu já atendi também famílias que a criança só comia, cada colherada tinha que ter um brinquedo novo na cadeira. A mãe ia naquelas lojas do centro, de R$1,99, compravam vários brinquedinhos pequenos, e aí a criança ia comer, ela arrastava a caixa. Colherada, a criança pegava o brinquedo, sem brinquedo não abria. E na cabeça da criança, ela entendeu, ok, não, na hora de comer, é assim que vai funcionar. Então, foi organizado na cabeça da criança isso. Então, a criança entendeu que ela, para abrir a boca, tinha que ter um brinquedinho novo na mão. Novo. Não podia ser brinquedo usado. Tinha que ser repetir. Novo. Não podia, ele tinha que ser novo. Então, ela tinha que pegar a caixa e ele tinha que ver que era novo. Então, assim, condicionou-se a só comer dessa forma. É que nem a criança que come correndo atrás. A criança entende que na hora de comer não é sentado, é correndo. Ela entende que isso é uma brincadeira? Dependendo da idade, com certeza. E dependendo da idade, se ela perceber que isso desorganiza e angustia pai e mãe, é aí que ela vai fazer. Manipulou total, né? Gente, mas é uma coisa muito louca, cara. A missão mais difícil do ser humano é criar outro ser humano, sim, amor. Sim. Meu Deus, a gente já falou tanto. Ju, fala um pouquinho do teu livro pra gente. Tá. Faz aí uma publi sua do teu livro. Gente, o meu livro, hoje, o que a nutricionista de criança limitada tem, né? Hoje nós temos infoprodutos, então eu tenho um curso de introdução alimentar da gestação até os 2 anos. Eu tenho um curso de lanches e lancheiras, então o de introdução alimentar. Todas as pessoas que forem fazer a introdução alimentar de um bebê, que precisarem de formação, vão conseguir ter através do curso e também o livro. O livro é Hora do Bebê Começar a Comer. É um passo, na verdade a gente diz que não é um livro, ele é uma experiência. É um livro 100% ilustrado, com ilustrações próprias.
né? Um ilustrador maravilhoso que eu sentei e falei, eu quero assim. Então, ele ilustrou, desenhou à mão. Todas as ilustrações são realmente próprias. E é um manual com um passo a passo, com tudo, absolutamente tudo, que uma família de bebê de introdução alimentar precisa saber para começar. Então, qualquer pessoa que tiver acesso ao livro É Hora do Bebê Começar a Comer, vai conseguir desenrolar a introdução alimentar do bebê. Nossa. E nós temos, aí tem guia de alimentos. Então, recentemente eu publiquei um guia de alimentos, que é absolutamente tudo o que você precisa saber. Estou no supermercado. Como escolhe abacaxi? Está descrito. Como escolhe laranja, tá? Tem todos os grupos alimentares, como escolher. Recentemente também eu fiz um guia de utensílios. Então, a mãe vai começar a introdução alimentar do bebê, ou então já está com a criança maior, vai para a escola. Qual a melhor lancheira? Qual o melhor pote térmico, melhor garrafa? Então, eu fiz um guia de utensílios, desde a introdução alimentar até crianças maiores. Em viagens, quais os melhores utensílios. Vai começar a introdução alimentar, qual é o melhor prato, melhor cadeira, melhor copo. Então, foi um arquivo bem completo, com imagens reais e referências de produtos para as mães terem mais facilidade de encontrar. E, assim, tudo com uma justificativa. Eu indico aquela colher específica, não é porque eu estou ganhando percentual de vendas em cima, não. É porque tem um motivo de escolher aquele copo, aquela colher, aquela cadeira. Então, não é qualquer um. Ah, é qualquer um. Tem até alguns colegas que dizem, pode ser qualquer cadeira, pode ser qualquer prato. Se a família tem condições de organizar e se preparar para a introdução alimentar, porque às vezes uma família se prepara para o chá de baby, né? Se prepara para o chá revelação, aí prepara para o parto, se prepara para lembrancinha de pós-parto, chá não sei de quê, chá de bem-nascido. E quando vai para a introdução alimentar, ninguém se prepara. É uma fase muito importante. Então, se a família ela tem condição de se organizar, de se preparar para começar a introdução alimentar, não necessariamente os mais caros, mas os ideais para aquela faixa etária, porque tem que ter um motivo, um motivo específico para ser aquele determinado produto, né? Não é qualquer um, não é qualquer prato, não deve ser. Então, o livro hoje já vai para a segunda edição. Então, a gente agora, dia 20 de agosto, nós vamos receber já a segunda edição, com novas ilustrações, novas informações, atualizações relacionadas à introdução alimentar. E futuramente também virão mais e mais e mais. E o livro, ele tem físico e tem PDF, né? Aí ele tem hoje o livro físico, que atualmente só está encontrando nas minhas plataformas. Futuramente a gente vai abrir para outras plataformas como a Amazon, Mercado Livre. Com essa segunda edição, a gente vai conseguir abrir para outros canais. Mas hoje, no meu Instagram, @nutricionista de criança, tem o link de acesso a todos os meus produtos. Então, a família entra no meu Instagram, tem lá o linkzinho, no link da bio, e aí tem lá acesso a todos os meus produtos. Cada produto tem um link. Então, se a família se interessar por algum produto específico, ela vai conseguir achar de fácil acesso. Muito bom. Legal, né? Porque eu já tinha visto algumas coisas sobre utensílios, por exemplo. Quando você vai fazer introdução alimentar, tem a pegada que a criança faz, na forma como ela pega a colherzinha. Porque você também vai começar a trabalhar a coordenação motora, né? A movimentação que a criança vai fazer. Dar essa autonomia. Porque tem muita mãe que você começa a deixar na liberdade da criança comer, mas vê que faz muita bagunça, aí você quer assumir o controle para diminuir o trabalho, você quer dar. Então, você tira um pouco da autonomia da criança também. Exatamente. Né? Que também não é só alimentação, na verdade, eu acho que a gente está estimulando muita coisa. Está dando autonomia, a confiança, a liberdade. Eu vi uma mãe falando sobre... por exemplo, ela dizia, meu filho, desde que começou a introdução alimentar, bebe água em copo de vidro. Mas aí ela tem... eu não vou dar copo de vidro pro meu filho beber. Cair no chão vai quebrar? Pode ser que aconteça. Uhum. Mas aí ela sempre estimulou essa confiança no filho dela e ele bebe em copo de vidro e tudo certo. Mas aí também é um pouco da nossa insegurança, né? Isso. Tipo, eu não sei se eu deixaria um copo de vidro com uma criança pequena. Talvez eu... Na nossa época ainda é da colherzinha torta. Tu lembra da colherzinha torta? Tem um horror. E do aviãozinho. E os copinhos também de bebê, né? Que tem os biquinhos, porque vai... 6 meses não tem dentinho ainda. Mas hoje em dia, qual é o utensílio mais indicado para água para um bebê de introdução alimentar? Copo aberto e canudo.
Aqueles copinhos de transição, bico rígido, bico mole, 1 furo, 2 furos, 3 furos. Esses utensílios, eles não vão levar para o resto da vida. Ele não vai se tornar um adulto, até uma criança maior, tomando água nesses utensílios. Mas eles vão se tornar adultos e crianças maiores tomando água em copo aberto e canudo. Então, desde a introdução alimentar, já, tudo bem que não seja de vidro, mas copo aberto Estimulando. e canudo são os 2 utensílios mais indicados. Porque são os utensílios que eles levarão para o resto da vida. Porque eu corto etapas. Porque eu compro aquele copo caríssimo, acabo estimulando o bebê a aprender a beber água naquele bico de 2 furos daquele copo, para daqui a pouco ele ter que aprender a beber no canudo e copo aberto. Então, queima etapa. Ele já vai aprender no copo aberto e canudo. Então, a gente não pode subestimar o bebê. E o que é que a gente tem que levar em consideração, assim, muito importante? A introdução alimentar de um bebê não é só dar comida para o bebê. Eu estou estimulando muita coisa. Motricidade grossa, que é a motricidade postural. Motricidade fina, que é a habilidade de autoalimentação, lateralização, deglutição, rasgo de dente, fala, habilidade de mastigar. Então, assim, é muito além de simplesmente eu sentar um bebê na minha frente e dar comida para ele. São muitos estímulos que eu estou fazendo através da introdução alimentar. Que a gente só descobriu agora, né? Ainda bem que eu descobri antes de ter filho. Eu só descobri agora, 15 anos E aí, depois. O meu já vai ser mais... Você é uma mãe insuportável, meu Meu Deus do Deus. céu, já imagino a Marinho chata também, ó. que eu vou ser. Ok. Eu imagino muito a chata que eu vou ser, meu Deus. Meu Deus. E eu nem tive filho, eu já tenho essa preocupação, já fico pensando nessas Isso coisas. é ótimo. Isso é muito bom. Porque você já tem conhecimento de muita coisa. Então, vai ser mais fácil, entendeu? Você não tem direito de ser chata quando come Nesquik. É. Ô, mulher, mas é só de vez em quando, não é Ah. sempre não. É só pra lembrar da infância. Bom, eu amei nosso papo. Ai, gente. Eu também. Eu acho que a gente aprendeu muito e quem acompanhou nossa conversa também. E foi, assim, acho que é muito necessário, sabe, esse tipo de troca. Pra gente poder ampliar o conhecimento, divulgar informação pras pessoas e... Gostei muito. Eu E bom, também. fiquei Pô, muito feliz com o agradecer por você convite. ter aceitado Muito o bom. convite, ter vindo, ter compartilhado um pouco da sua experiência com a gente. Eu tô muito feliz. E ela aceitou na hora, e depois, como é que funciona? Eu Já fui olhar tinha, a data e os Nayara, esse data eu não Foi. posso não. Foi, mas deu certo, graças a Que Deus. bom, fiquei Tudo muito feliz com certo. o convite, de fato, né? Estamos juntas unindo forças para divulgar informação de qualidade para o maior número de pessoas. Eu acho que é uma missão. Os Sim. podcasts vieram com essa missão, né? Com certeza. De tentar bombardear a população com o máximo de informação que a gente puder para tentar, de alguma forma, transformar quem está do outro lado recebendo essa informação. É, E E olha, verdade. informação nunca é demais. É. E quanto mais você puder ter que vai agregar na sua vida, vai atrás. Livros, pesquisa, perfis de pessoas que estão qualificadas para isso é muito importante. Então, até quem a gente segue, é necessário a gente ter uma curadoria com relação a isso, para a gente filtrar as informações que a gente tem. Então, ter essa atençãozinha é super necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se deixasse, a gente ficava aqui mais com uma certeza. hora e Eu meia, sabia né? que ia ser assim, ia bombar, porque é um assunto muito interessante. E tu perguntou bastante até. Pra quem não falei Pra quem não fala, hoje ela falou Falei muito. muito. Que E eu coisa olhei assim, teve um boa. momento que eu falei, pô, só a Nayara que tá falando. Ah, adorei. Olha. bom. Vai ser assim daqui pra frente, tá? Eita. Já vai Mas se foi preparando. maravilhoso, muito bom. Que bom. Muito obrigada, Fiquei muito Ju. feliz, viu, gente? E se quiser convidar de novo, eu tô aí. Ora. Olha, com certeza. E tem assunto, viu? Vai. tem Não se assunto. preocupe, não. Ó, próxima semana a gente vai receber 2 convidados, que é referente a um festival que vai ter no final do mês de agosto, que é o BBQ. Então a gente vai focar um pouco mais nesse lance do charcutaria, do churrasco, do fogo de chão. Falar um pouco mais sobre o festival em si, né? Toda essa organização. E então a gente vai receber 2 convidados pra gente bater esse papo, conversar um pouco mais sobre isso. Então esse mês, se você segue a gente no Instagram, você já viu toda a programação do mês, quem são os nossos convidados. A gente vai ter muito assunto legal, muita coisa interessante pra poder trocar cada vez mais. Então segue a gente, @conversadecozinha.podcast. Até a próxima semana. Espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa. Tchau. Tchau. Foi